Deus está a fazer neste lugar. O Mestre está na casa. O Senhor Jesus está na casa. Ele está aqui neste lugar. Nós temos que sentir. Não podemos ficar indiferentes àquilo que Deus está a fazer neste lugar. Não podemos ficar indiferentes àquilo que Deus quer fazer na tua vida. Vamos ter ainda alguns segundos para adorar o Rei. Exaltar o Rei. Quantos conseguem ficar ainda de pé? Para que nós possamos continuar na sua presença, glorificando e bendizendo o seu nome. Eu acredito que o Espírito Santo de Deus, Ele está aqui neste lugar. E quando Ele dirige, aleluia, não há ninguém que possa ficar indiferente na sua presença. Porque Ele está neste lugar. Aleluia, aleluia, aleluia. Não há indiferenças na presença de Deus. Não há. Porque Ele, aleluia, Ele vai tocar no mais novo, vai tocar no de média idade, Ele vai tocar no de, aleluia, idade avançada, porque Ele ama a todos, porque Ele está neste lugar, porque Ele quer curar, porque Ele quer renovar, porque Ele quer restaurar, porque Ele quer, aleluia, fazer no nosso meio aquilo que é a sua vontade. Eu acredito que um povo que adora a Deus, um povo que exalta a Deus, não pode ficar indiferente àquilo que o Espírito Santo de Deus está a fazer. Adora com as tuas palavras. Adora. Ainda podíamos ficar aqui toda a tarde a adorar, a glorificar, a bendizer o Rei, o Mestre, o Senhor. Ele está neste lugar. Ele está na casa. Aleluia, aleluia. Entrega os teus problemas a Deus. Não deixes que a tua mente ela fique cativa às circunstâncias adversas que estás a viver. Mas entrega. E na tua entrega, Deus começa a resolver. Acredita. O Mestre está na casa. Eu não vou cansar de dizer isto nesta tarde. O Mestre está na casa. Vire para a pessoa que está ao seu lado e diga: o Mestre está na casa. Aleluia. Podem ficar sentados. Saúde a todos com a paz de Deus. É bom estar na casa do Senhor. É bom estar a glorificar e a bendizer o nome do Senhor. É bom nós ficarmos gratos a um Deus que tem o melhor para cada um de nós. Quantos estão gratos nesta tarde? Por aquilo que Deus já fez, por aquilo que Deus está a fazer. E a nossa esperança, a nossa confiança é por aquilo que Deus ainda vai fazer. Porque Ele está neste lugar. Aleluia. Irmãos, durante o culto, conforme os irmãos já puderam analisar, o nosso pastor não está no face to face. Ele a qualquer momento vai entrar com mais uma quantidade de jovens. Não se surpreendam, nem fiquem assustados. São os jovens que devem de vir, na verdade, com as suas forças renovadas, daquele tempo que eles estiveram ali a passar, já desde sexta-feira. Eu acredito que Deus está a trabalhar na juventude, neste lugar. Aqueles que puderam ir, eu acredito que foi de bênção. Amém? Nós já vimos alguns alguns pequenos vídeos, e eu acredito que foi de bênção para a vida deles ali naquele lugar. Por isso não fiquem indiferentes quando eles chegarem, aqueles que puderem lhe dar uma saudação, um bom abraço. Abracem os jovens e integrem os jovens no nosso meio, amém? Eles são necessários no nosso meio. É uma geração que Deus está a trabalhar e eu acredito naquilo que Deus faz, amém? Gostava também, antes de darmos
início àquilo que Deus tem preparado para nós meditarmos nesta tarde. Está alguém no nosso meio que nos visita pela primeira vez, gostava que levantasse o seu braço. Eu sei que alguns irmãos vieram de Paris e que nos visitam, amém. Podem ficar de pé, irmãos. Amém, amém. É um prazer para nós ter-vos no nosso meio. Deus vos abençoe e sintam-se à vontade, estão na casa do Mestre, amém? Deus está neste lugar, aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, aquilo que Deus tem preparado no meu coração para nós meditarmos nesta tarde. Quantos gostam de estar na casa do Senhor? Deus é bom. Diz para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: Deus é bom. E também é bom estar ao teu lado. Amém? É bom estar ao lado de quem está ao nosso lado. Amém? Nós, como igreja, é bom ver esta comunhão, é bom ver esta unidade. É bom nós vemos os irmãos a estarem na casa do Senhor a cada domingo, a cada quarta, a cada dia que há a celebração para o Senhor. Amém? Isto é um privilégio para nós e é um regozijo para nós estarmos vendo aquilo que Deus está a fazer no nosso meio. Irmãos, nesta tarde eu gostava que nós abríssemos as nossas Bíblias. Vamos ficar de pé, amém? Fazer uma leitura da Palavra de Deus à moda antiga, amém? Antigamente era assim, quando líamos a Palavra de Deus estávamos de pé, amém? Mas o nosso Deus do passado é o mesmo Deus de hoje, amém? Ele é o Deus de ontem, de hoje e eternamente, amém? Obrigado. Marcos, capítulo 2. Diz assim a palavra de Deus. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. E anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que diz este que assim blasfémias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que razoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu a ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificavam a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos ainda ter algumas palavras de oração. Senhor, nesta tarde, Santo Espírito, nós percebemos que estás neste lugar, estás no nosso meio, estás na casa. Tira-nos no conforto da mesmice e leva-nos nesta tarde, aleluia, à renovação das mudanças, à renovação do sobrenatural nas nossas vidas, para que nós possamos entender aquilo que Tu queres fazer na vida de cada um nesta tarde, para que nós possamos entender que Tu é que trabalhas em nós,
para que nós possamos entender que és tu que distribuis os teus dons, para que nós possamos entender que és tu que operas os prodígios, para que nós possamos entender que és tu o autor e consumador da nossa fé, para que nós possamos entender, Senhor, nesta tarde, que tu estás neste lugar e que a tua vontade é boa, perfeita e agradável no nosso meio, Senhor. Oh Deus, opera em nós, Senhor. Oh Senhor, através da tua palavra, através daquilo que tu queres fazer, porque tu és Deus. Aleluia, e nós só ficamos submissos, Pai, com as nossas mentes cativas, Pai Santo, à Tua vontade e ao Teu querer. Oh, Senhor, Pai, porque nos tens dado autoridade, também repreendemos toda a incredulidade e que o Teu Santo Espírito possa se mover no nosso meio de maneira poderosa e majestosa. Opera em nós o Teu querer e a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém, amém. Os irmãos podem ficar sentados. E diga mais uma vez para a pessoa que está ao seu lado, é bom estar ao teu lado. Amém? É bom estar na casa do Senhor. Irmãos, esta passagem bíblica que Marcos refere, ela fala sobre um paralítico. Nos primeiros versículos, nós vemos que Jesus, diz a palavra de Deus, que ele retornou a Cafarnaum. Cafarnaum, uma cidade que ficava ao pé do mar da Galileia. Uma cidade onde existia pescadores, homens comuns, homens simples. E a palavra de Deus diz que Jesus, e muitos especialistas eles falam e dizem que Jesus possivelmente tinha ali uma casa, onde era a sua base, onde ele poderia ir para a Judeia, para a Galileia, para outras regiões. E depois, a certa altura, ele voltava sempre à sua base. E nesta altura, nesta passagem, nós lemos que Jesus regressou a Cafarnaum. Jesus estava em casa. Jesus estava em casa. O mestre estava em casa. Então, irmãos, Jesus não está só na casa dele. A Bíblia relata que ele, a certas alturas, por onde andou, ele entrou em casa de pessoas. Eu quero dizer, nesta tarde, quando ele entrava, a palavra de Deus diz que ele entrou na casa de Simão, o fariseu, para perdoar pecados. Quando ele estava ali a falar à mesa, houve uma mulher que se veio e se prostrou aos seus pés, e aquela mulher, ela derramou ali um vaso de alabastro. Porque aquela mulher reconheceu o perdão que tinha havido em relação às suas más atitudes, em relação àquilo que ela tinha feito de errado ao Senhor. Mas agora ela estava ali, glorificando e bendizendo o nome do Senhor, porque ela sabia, aleluia, que o Senhor estava na casa de Simão. Outra altura, Jesus entrou na casa de Simão Pedro e a sua sogra foi curada. Noutra altura, ele entrou na casa de Jairo e sua filha ressuscitou. Noutra altura, aleluia, ele foi à casa do servo centurião e ali ele foi curado. Jesus, quando entra na casa de alguém, é para fazer a diferença. Jesus, quando entra na casa de alguém, quando alguém abre as portas a Jesus, que foi o caso de Zaqueu, quando Zaqueu abriu as portas a Jesus, aleluia, depois de Jesus ter convidado para entrar na sua casa, aleluia, aquele homem mudou, aquele homem foi transformado, aquele homem reconheceu os seus erros e na presença de Deus, aleluia, de Jesus, ele se fez uma pessoa nova. Quando Jesus entra na vida de alguém, há mudanças. Quando Jesus entra na vida de alguém, há transformação. Quando Jesus entra na vida de alguém, há renovação. Aleluia. Ainda que tu penses que Deus não vai fazer algo na tua vida, eu quero te dizer nesta tarde que o Senhor tem poder para fazer acontecer. Cafarnaum, uma cidade onde Jesus, de vez em quando, ele vinha e ali ele estava por algum tempo. Mas sabe, e quando souberam que estava em casa, uma grande multidão se ajuntou. A palavra de Deus está a falar. Quando Jesus, ele retornou a Cafarnaum e se colocou em casa, porque Jesus, ele é a palavra viva. E quando Jesus, ele está, aleluia, é normal a multidão se agregar para ouvir a palavra viva. Amém?
Não fique surpreendido com aquilo que Deus está a fazer aqui neste lugar. Aleluia. As multidões que estão a vir aqui. Porque onde Jesus está, onde o Mestre está, a palavra viva ela é ministrada. Onde o Mestre está, há prodígios. Onde o Mestre está, há milagres. Onde o Mestre está, aleluia, há transformação e salvação. A multidão se ajuntou em volta da casa de Jesus. Porque queriam ouvir aquilo que ele tinha para falar. Aleluia. Quantos gostam de receber bênção nas suas vidas? Aquela multidão também queria receber. Queria ouvir a palavra. Queria estar ali para adquirir aquilo que Jesus tinha para eles. Eu acredito que Jesus tem, nesta tarde, algo para cada um de nós. Aleluia. Maravilhoso. Que nós nem esperamos aquilo que Deus tem para cada um de nós. Aleluia. Uns foram ouvir para receber, outros foram ouvir para criticar. Mas alguns receberam e viram o poder que Jesus tem. Aleluia, o poder que os prodígios que Jesus opera, porque Ele é o Senhor. Amém? Queriam ouvir de bom grado algo de novo da parte de Deus. Tinham sede e fome da palavra e guardavam em seus corações. Havia os convidados por amigos, parentes, como aqui. Havia pessoas convidadas. Quantos estão aqui que já foram convidados por alguém para vir à casa de Deus? Eu já fui. Quantos estão aqui porque o seu parente, ele disse, vamos à casa de Deus nesta tarde? Ou o seu amigo? Muitos de nós estamos aqui porque alguém nos convidou para nós estarmos na casa de Deus. Aleluia. Isto é o trabalhar de Deus, é o trabalhar do Espírito Santo na vida de cada um. Por isso nós vemos à casa do Senhor porque fomos convidados. Amém? E muitas pessoas vêm, às vezes, com algum esforço, porque são convidados por alguém. Há pessoas que convidam, mas hoje não me apetece ir ao culto. Mas anda, vem-me fazer companhia. E vem. E às vezes Deus fala, Deus opera. Porque muitas das vezes quando nós não estamos à espera que Deus opere, é quando Ele vai operar nas vidas de cada um de nós. Por isso, fica com convicções na casa do Senhor, com a expectativa daquilo que vais fazer Deus na tua vida nesta tarde. Nesta mesma cidade, Jesus tinha já realizado alguns milagres. O servo do centurião, a sogra de Pedro, o homem que tinha a mão mirrada, ressuscitou a filha de Jairo, expulsou demónios, proferiu o sermão do pão da vida. Mas este episódio que nós acabamos de ler é um episódio de 4 amigos. Eu quero falar sobre estes 4 amigos, sobre estes 4 homens que se juntaram para levar alguém aos pés de Jesus. Estes 4 homens demonstraram algo que nós devemos transportar para a nossa vida para os dias de hoje. Estes 4 homens, eles mostraram comunhão. Estes 4 homens mostraram unidade. Estes 4 homens demonstraram o amor de Deus a este paralítico. Tem pessoas que por vezes não se conseguem mover. Tem pessoas por vezes que não se conseguem deslocar. Tem pessoas por vezes que querem, mas não podem. Mas Deus é o Deus que envia aqueles que estão dispostos a servi-lo para que, aleluia, alguém possa chegar a Ele. E estes 4 homens, eu acredito que estes 4 homens, eles são homens de fé. Eu acredito que eles, como você e como eu, eles estão na galeria dos heróis da fé. Quantos aqui acreditam que pela a sua fé, Deus opera milagres e prodígios? Eu acredito que Deus, através destes 4 homens, Ele fez algo maravilhoso na vida daquele homem paralítico. Eu acredito que estes homens, eles também estão na galeria dos heróis da fé. Porque todo aquele que pela fé vem a Cristo Jesus, aleluia, aleluia, entra na galeria dos heróis da fé. Você é um herói, aleluia. Se você tem a sua fé colocada em Cristo Jesus, você é um herói. Não se orgulhe, hein? Herói de Cristo. Amém? Mas, irmãos, estes 4 homens tiveram algo. Eu não sei se o Filipe pode passar ali, eu de vez em quando quero passar aqui umas frases para nós. Olha, esta aqui. O que determina a tua velocidade é o conhecimento do caminho. Conseguem compreender aquilo que está aqui escrito? O que determina a tua velocidade
de andares, de correres, de parares no meio do caminho, ou caminhares, ou continuares a caminhar, é o conhecimento do caminho. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo é o caminho. Quantos aqui têm o conhecimento que Jesus é o caminho? Ele é o caminho certo. Aleluia, aleluia. Eu acredito, aleluia, que estes 4 homens, eles sabiam qual era o caminho que eles tinham que tomar. Eles sabiam qual era a direção que eles tinham que tomar. E em primeiro lugar eu quero falar de algo que nós temos falado nestes últimos tempos aqui na casa do Senhor, que o Espírito Santo de Deus tem trazido ao nosso meio. E aquilo que estes 4 homens eles tiveram chama-se visão. Diga para a pessoa do seu lado: visão. Pessoas com visão veem o que os outros não veem. Pessoas com visão vão ver aquilo que os outros não veem, não conseguem ver. Porque ela é dada por Deus. A visão de Deus vê o melhor em nós. A visão de Deus vê o melhor em nós, em cada um de nós. A visão de Deus não vê como o homem vê. O homem vê por vista. Mas Deus traz visão para nós enxergarmos, vermos, alcançarmos mais além. Para nós sabermos, aleluia. Lembra-se de Geazi quando estava com Eliseu? Quando o exército inimigo ele estava a cercar a cidade. E Geazi começou a dizer: mas Eliseu, não temos hipótese com este exército. E depois Eliseu disse para Geazi: Senhor, Eliseu fez uma oração: Senhor, dá visão ao teu servo. Dá visão a Geazi. E diz a palavra de Deus que quando ele teve visão de Deus na sua vida, ele conseguiu ver, aleluia, que melhor e maiores eram aqueles que estavam com ele do que os que estavam contra ele. Deus vai te dar visão para tu veres, para tu enxergares, para tu conseguires alcançar aquilo que não estás a conseguir ver, porque a visão de Deus leva-te a conquistar aquilo que Deus tem para ti. Precisamos levar as pessoas a Cristo. Estar convictos que aqueles que estão longe, aprisionados pelo pecado, pelos vícios, que estão enfermos, se forem colocados aos pés de Jesus, eles serão o quê? Serão libertos, curados, transformados, perdoados, salvos. Precisamos de ter esta visão. Precisamos de ir lá fora. Ainda que alguém esteja paralisado com o medo, ainda que alguém esteja paralisado com a incredulidade, ainda que alguém esteja paralisado por causa de alguma enfermidade, eu quero te dizer que Deus conta com você, comigo, para nós tomarmos aqueles que estão paralisados lá fora e trazermos à casa do Mestre. Deus quer homens e mulheres que estejam prontos, aleluia, e capacitados para ir buscar os paralíticos para a casa de Deus, para que Deus possa fazer prodígios, maravilhas e possa operar milagres. Nós por vezes dizemos assim: Senhor, por que é que está a haver tanta enfermidade ao nosso redor, até inclusive na tua casa, Senhor, em homens e mulheres que te servem, Senhor, e as enfermidades, elas vêm à vida de cada um. Eu quero dizer que se essas enfermidades não vierem, nós não vamos ver a glória de Deus. Nós não vamos ver o poder de Deus. Nós não vamos ver Deus operar. Eu sei que ninguém quer passar por estes momentos difíceis, mas eu acredito num Deus todo-poderoso, num Deus que opera, num Deus que faz milagres ainda nos dias de hoje. Eu acredito num Deus, aleluia, que vai fazer com que verdadeiramente, esta igreja seja reconhecida pela sua presença na casa. Não sei se o Filipe já preparou outra. Visão. É a capacidade de ver o que os outros não conseguem ver. Capacidade de Deus. Deus, Ele traz capacidade
para que nós possamos verdadeiramente alcançar aquilo que Ele quer fazer através de nós. Deus quer operar através de nós. No versículo 4, diz a palavra de Deus: e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava. Mas, irmãos, nesta parte B deste versículo, a palavra de Deus diz que não se conseguiram aproximar de Jesus por causa do quê? Da multidão. Esta multidão, porque estes homens, eu acredito que estes 4 homens agarraram naquele paralítico, agarraram naquele homem, colocaram naquela cama, naquela maca e o levaram, e as expectativas deles eram grandes. Quando eles iam a caminho pela rua, o Senhor Jesus, Ele está na casa. Agora é o momento de nós vermos algo de Jesus a ser manifestado na vida deste paralítico. Possivelmente aquele paralítico era amigo deles, mas eles combinaram, eles decidiram, eles se colocaram à disposição para que pudessem levar aquele paralítico até à casa de Jesus. Aleluia! E eu acredito que eles, se calhar, até iam glorificando. Nós vamos a Jesus, nós vamos ver o milagre acontecer, porque eles estavam convictos, eles tinham a certeza daquele aonde eles iam entregar o paralítico. Eles não iam a um lugar qualquer, eles iam à casa de Jesus. E eles estavam, a expectativa deles era grande. E eles, ao caminharem, quando se aproximaram da casa de Jesus, eles viram algo que, se calhar, foi entristecendo ou desanimando o coração de quem? O coração do paralítico, daquele homem que estava deitado sobre aquela cama, sobre aquela maca. Mas eu acredito que estes homens perseveraram, estes homens permaneceram fiéis com as suas convicções, com a certeza que não é a multidão que nos vai fazer parar. Não é a multidão que nos vai fazer parar. A multidão sempre se coloca no caminho que leva você a Jesus. A multidão, ela não deu abertura para que aqueles homens passassem. A multidão podia ter amor, podia ter compaixão, podia dizer assim, não, nós vamos abrir caminho e vocês passam e levam o paralítico ao pé de Jesus. Não, todos, é como se estivessem numa fila. Quantos aqui já tiveram numa fila? Antigamente era a fila para o pão, agora já não há. Para o pão, para o leite. Antigamente, no meu tempo, nós metíamos na fila e pronto. E tínhamos de estar ali, não dávamos o lugar a ninguém. Estávamos ali na fila e viesse lá quem viesse, este lugar é o meu, eu não vou dar a ninguém. Esta multidão estava com esta atitude. Eles não estavam a deixar ninguém se aproximar de Jesus. Então era um obstáculo. Era um obstáculo que estava ali, na frente daqueles homens. E eu, nesta tarde, eu quero dizer que a multidão, ela sempre tenta impedir de nós chegarmos a Jesus. Ela pode afastar-nos de Jesus. A multidão foi obstáculo para Bartimeu, cego. Lembra-te daquele cego que estava à beira do caminho? E ali, ele queria aproximar-se de Jesus e a multidão era imensa. E ele estava a clamar, Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem compaixão de mim. E a multidão não o deixava chegar a Jesus. Jesus teve que parar a comitiva e teve que dizer assim, homem, deixem-no vir a mim. Homem, o que é que queres que eu te faça? Mas a multidão estava a impedir aquele homem de chegar a Jesus. Zaqueu, igual. Zaqueu queria chegar ao pé de Jesus, mas não pôde. O que é que Zaqueu fez? Subiu uma árvore. E lá de cima da árvore, ele começou, porque ele também era, diz a Bíblia que era de pequena estatura. Se calhar ainda era mais pequeno que eu. Era pequena estatura, eu sou pequena estatura, mas não sou dos mais baixos, né? Mas Zaqueu se calhar era mesmo daqueles mesmo baixinhos. Então ele teve que subir à árvore. Teve que se colocar lá em cima para ver ao Senhor Jesus. Quem é a multidão? A multidão, por vezes, são os amigos, são os vizinhos, são os colegas de trabalho, são os colegas da escola, é a família. Esses são a multidão. Mas se você tem um propósito de trazer alguém a Jesus, você precisa de visão
e de perseverança. Quantas vezes nós vemos os nossos familiares a tentarem-nos impedir de nós chegarmos a Jesus? Quantas vezes um colega lá do trabalho tenta desviar a nossa fé, tenta desviar a nossa maneira de estar, tenta desviar a nossa crença em Jesus? Quantas vezes nós falamos de Jesus a alguém e essas pessoas, em vez de aceitarem aquilo que nós estamos a querer fazer na vida deles, eles levantam-se contra nós e começam a criticar. E por vezes, se nós não estivermos firmes no Senhor, nós ficamos um pouco assim, abalados, frustrados. Esta é a multidão que muitas das vezes tenta impedir-me de chegar a Jesus. Mas Jesus está na casa. Mas irmãos, no versículo 4, na parte B diz assim: e não podendo aproximar-se dele, na parte A, por causa da multidão, descobriram o quê? O telhado. Irmãos, Deus tem-nos trazido para o seu reino, tem-nos trazido para a sua casa, tem-nos trazido para a sua presença. Mas eu quero dizer nesta tarde que aquilo que Deus mais se agrada de nós também, como crentes, como servos, com uma certa maturidade, é da nossa criatividade para chegarmos a Ele. Não é ficarmos de braços cruzados. Não é puxarmos o banco e assentarmos. Não dá. Mas aquilo que Deus se alegra é quando há criatividade na vida do crente. Quando nós, por todos os meios que às vezes pessoas que andam por vista não conseguem ver, mas nós que andamos por visão, vamos conseguir ter criatividade para irmos à presença do Senhor. Estes homens tiveram criatividade. Já falámos da perseverança. Nenhum obstáculo é grande demais quando confiamos em Deus. Quantos creem nisto? Eu creio nisto. Não há obstáculos. A multidão era um obstáculo. Não há. Não pode parar, não pode impedir de eu chegar a Jesus. Não pode me travar. Eu não vou parar no meio do caminho. Aleluia. Eu vou perseguir. O meu foco é Jesus. Eu tenho os olhos fixos em Jesus. E é a Ele que eu quero. Aleluia. É a Ele que eu quero chegar. É na casa dEle que eu quero entrar. Aleluia. Porque eu sei que Ele tem o melhor para mim. Agora, irmãos, perseverança. Se puderes pôr o seguinte, Filipe, por favor. Criatividade. Deus nos deu a grande possibilidade de usarmos a criatividade para abençoar. Fomos salvos. E através da nossa salvação, Deus conta connosco para nós abençoarmos outras vidas. Através de ti, Deus conta, aleluia, para que tu possas abençoar, no nome de Cristo Jesus, a vida de alguém que ainda não conhece a Jesus. A vida de alguém que precisa de cura. A vida de alguém que precisa de transformação. Deus conta contigo, aleluia. Quantos aqui creem nisto? Que Deus conta, Deus conta, Deus conta, aleluia. Ainda que tenhas que ter esta atitude de criatividade para chegares à vida de alguém, Deus vai te honrar, porque Deus, aleluia, Deus conta conosco para nós fazermos a sua vontade aqui na terra. Criatividade, eu fui ao dicionário ver e aquilo que eu consegui adquirir desta palavra criatividade é faculdade de encontrar soluções diferentes e originais face a novas situações. Facilidade, ou faculdade, perdão, de encontrar soluções diferentes, porque por vezes nós queremos que a solução seja esta. Nós queremos, através daquilo que nós estamos a ver, é por aqui. O caminho é aqui. E quando não dá o caminho por aqui, quando a multidão está,
quando a multidão está cercando a casa, quando a porta está fechada, nós baixamos os braços. Nós começamos a dizer, não dá, olha, tentei, não dá. Mas Deus, Ele se alegra da criatividade que há em nós. Sabe uma coisa? Deus, Ele é criativo. Deus criou os céus e a terra. Lá em Gênesis está lá. Deus criou. E Ele colocou a função a Adão para que ele, através da sua criatividade, ele desse o nome sobre todos os animais, sobre todas as plantas. Isso teve na disposição, foi Abraão que teve na disposição de dar nome aos animais e a todas as coisas que Deus criou. Por isso a criatividade, ela está na nossa vida. A criatividade de Deus, ela deve estar no manual do cristão. Porque quando nós vermos que não dá por aí por aqui, nós não ficamos somente com aquela visão de queremos ou tínhamos que ir por aqui. Não, Deus vai te levar a outro lugar. Deus vai me levar a situações diferentes. E Deus vai, aleluia, Deus vai te provar para ver a tua criatividade, aleluia, como servo dele. Estes homens, eles estavam ali, eles estavam olhando, eles estavam a olhar a situação, a principal não dava, mas eles tinham um plano B. Sabes, aquilo não dava, a multidão não dava, mas ele subiu à árvore. Criatividade. Criatividade. Oh, irmão, já há mais não sei quanto tempo que já ando a falar ao meu vizinho para ele ir à casa de Deus. Mas eu quero nesta tarde dizer que Deus, Ele vai te dar criatividade para que o teu vizinho venha à casa dele. Deus vai te dar visão. Deus vai te dar discernimento para que a tua família que ainda não está na casa de Deus, ela venha à casa de Deus. Porque é propósito de Deus que todos venham ao conhecimento da salvação. Gideão, Deus usou Gideão de uma forma criativa. Gideão com os cântaros, e com as tochas, com as lanternas e falando, ele venceu os inimigos. Mas já estes homens, eles viram, bom, não dá, então a gente vamos ter que arranjar uma solução. Este homem tem que ir à presença de Jesus. Este homem tem que chegar a Jesus. Esta é a nossa convicção, a nossa certeza. Esta tem sido a nossa perseverança. Esta é a nossa visão, porque nós não vamos olhar para a multidão. Nós não andamos por vista, mas nós andamos por visão. É aquilo que Deus quer de nós. A Igreja de Cristo não anda por vista. E nós já temos visto aqui a ser ministrado que a galinha, ela olha para baixo, mas a águia, ela olha para cima. Não andamos por vista, mas andamos por visão. Aleluia, estes homens tinham esta convicção. Não, eu vou levar este paralítico aos pés de Jesus. É necessário termos criatividade para trazer pessoas a Jesus. Estes homens olharam para o telhado. Quantos aqui iam se lembrar do telhado? Eu, por mim, sinceramente, não me ia lembrar do telhado. Eu, se calhar, era daquelas pessoas que ia baixar os braços e ia dizer, não dá, olha. Tentámos, temos muita pena, é quase que impossível alcançarmos Jesus. Vamos lá ser sinceros, quantos é que se lembravam de ir para o telhado? Quase nenhum. Quase nenhum. Mas eu quero dizer, quando nós estamos na direção de Deus, quando nós estamos na visão de Deus, quando nós estamos dispostos, aleluia, a sermos usados por Deus, quando nós temos os nossos ouvidos bem atentos à voz de Deus, o Espírito Santo de Deus, Ele mete a criatividade em nós, de uma maneira tal que nós vamos por aquilo que às vezes não é normal, mas vamos por aquilo que é sobrenatural. O nosso Deus é um Deus do sobrenatural. O nosso Deus é um Deus do impossível. Lembra-se de Pedro, quando ele estava no barco e a tempestade se levantou e Jesus apareceu sobre as águas e Pedro disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo. Foi assim que Pedro fez. Irmãos, natural, barco. Impossível andar sobre as águas. Mas Pedro saiu do natural porque fixou os seus olhos em Jesus e andou sobre as águas.
Quando nós colocamos os nossos olhos fixos em Jesus, nós caminhamos sobre as águas. Mas para isso tem que haver. Veja bem, Jesus poderia aparecer logo dentro do barco. Mas Jesus está a mostrar aqui também alguma criatividade para que nós, nos dias de hoje, nós possamos analisar e ver que Ele é aquele que anda sobre as águas, e se nós tivermos os nossos olhos colocados nele, também andaremos sobre as águas. É isso que Ele está a mostrar. É simples. Olha, quantos aqui já subiram ao telhado? Eu já subi, quando era jovem. Agora é mais complicado, é mais difícil. Ainda hoje estava a dizer à minha esposa, epá, eu sinto-me com um espírito jovem. E ela assim, cala-te, já tens barbas brancas. Eu assim, epá, mas sinto-me, estás a ver como é que nós somos constituídos. Porque o meu espírito, a minha alma, ela, na verdade, epá, sinto-me e lembro-me de coisas da minha juventude, do meu passado. Quantos aqui se lembram da sua juventude? É assim. A carne, ela vai envelhecendo, vai pesando. E eu até estava a dizer a ela, eu já subi a árvores. Hoje, se calhar, pronto, já não subo aquelas árvores já tão elevadas, mas aquelas árvores de 1,5 metro sou capaz de subir. É. Mas, irmãos, subir um telhado é complicado. Subir um telhado com uma cama ainda é mais complicado. Mas subir um telhado com uma cama e um paralítico lá deitado, Pedro, tinha que haver bastante equilíbrio. Hein? Tem que haver coordenança. Tem que haver comunhão. Tinha que haver unidade. Tinha que haver amizade. Interessante que estes homens, eles subiram ao telhado e diz a palavra de Deus que eles abriram ali um buraco. Foram tirando algumas telhas, foram tirando ali, abrindo espaço. E com uma corda desceram aquela cama com o paralítico e ele foi parar aos pés de Jesus. Eu quero dizer nesta tarde, toda a nossa perseverança, toda a nossa visão colocada em Jesus, todos os nossos olhos colocados em Jesus, eu acredito que nós vamos ser usados para trazer homens e mulheres nesta nação para virem aos pés de Jesus. Eu acredito que Deus vai usar cada um de nós de maneira tremenda. Aleluia! Aleluia! Porque a nossa criatividade, ela é da vontade do Senhor. É necessário termos criatividade para trazer pessoas a Jesus. Estes homens abrem o telhado e descem a cama por uma corda mesmo aos pés de Jesus. No versículo 5, irmãos, eu gostava que nós tomássemos atenção aqui também. Diz assim, e Jesus, vendo-lhes a fé. A fé de quem? Do paralítico? Não. A fé dos 4 amigos. A fé dos 4 homens. Jesus quer ver a tua fé. Queres ver esta casa com mais pessoas ainda? Jesus quer ver a tua fé. Queres ver pessoas a serem curadas neste lugar? Jesus quer ver a tua fé. Queres ver pessoas salvas da tua família a virem à casa de Deus? Jesus quer ver a tua fé. Queres ver pessoas, aleluia, a virem à casa de Deus, que já estiveram, já andaram com o Senhor, mas como um filho pródigo, eles foram para o mundo. Queres ver essas pessoas na casa de Deus? Jesus quer ver a tua fé. Diga para a pessoa que está ao seu lado, Jesus quer ver a tua fé. Olha, diga, fé, precisamos de ter fé, não por um tempo, mas até ao fim. Não por um tempo. Eu tive uma fé nesta atitude, tive uma fé verdadeiramente grande e Deus me transformou, renovou, deixei alguns vícios, foi fé. Mas nada vale teres fé naquele momento e passado 2 ou 3 dias tornares novamente para os mesmos vícios que tinhas na tua vida. Deus quer colocar fé na vida de cada um de nós, para nós não somente sermos usados num tempo, mas sermos usados enquanto caminharmos aqui na terra até ao fim.
Deus quer te usar até ao fim. Deus quer usar a igreja até ao fim, até ao arrebatamento, até que Ele venha. Nós temos que mostrar fé. Aleluia. O Senhor a certa altura disse, será que quando o Filho do Homem vier, a Bíblia diz, que será quando o Filho do Homem vier, achará fé sobre a terra? Nós temos que ter fé, irmãos. Ainda que a multidão se levante, ainda que os obstáculos eles venham, aleluia. A nossa vida, a visão, perseverança, criatividade e fé deve estar na vida do crente. Ela deve estar em nós. E deixe-me dizer uma coisa, por vezes nós recebemos cura, não por causa da nossa fé somente. Neste caso, Jesus quando olhou, não olhou a fé do paralítico. Quem é que precisava de cura? Era o paralítico. Mas foi a fé do paralítico que Jesus viu? Não. Jesus viu a fé destes 4 homens. Jesus olhou para a criatividade, para a atitude destes 4 homens, para o bom gesto destes 4 homens, para aquilo que eles fizeram. Jesus se agradou. E Jesus disse, aleluia, que verdadeiramente estava a olhar para a fé deles. Por vezes recebemos cura não por causa da nossa fé, mas por causa da fé das pessoas que nos rodeiam. Quantos aqui já oraram por alguém? E essa pessoa mesmo por vezes está, você olha para ela e diz, é uma pessoa que não tem fé. É uma pessoa que não acredita. É uma pessoa que não crê. Mas eu posso testemunhar que eu já orei por alguém que aparentemente não tinha fé e o Senhor operou o milagre. O Senhor operou. Por isso, não fiques frustrado. Por muitas vezes tu não vejas fé na pessoa que queres trazer à casa do Senhor. Mas acredita que a operação, por vezes, não é nossa, mas é o Senhor que opera em nós e através de nós. Aleluia. Irmãos, a atitude, a nossa postura, o nosso gesto é importante para que o Senhor possa ver fé em nós. Amém? Olhos fixos em Jesus. Hebreus 12, estou quase a terminar. De 1 e 2. Portanto, diz assim. Portanto, nós também, Hebreus capítulo 12, versículo 1. Portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Corramos. Corramos. No início, nós falámos sobre o conhecimento do caminho. Nos leva à velocidade que nós devemos de ter, ou que nós devemos de ter. Por isso, Deus não nos manda andar. Paulo aqui não está a falar para andar, ou a carta aos Hebreus não está a falar para andar. Ele está a falar para correr. Para correr porquê? Porque Deus quer operar. Deus quer fazer milagres. Deus quer fazer prodígios. Deus quer que nós não estejamos parados, não estejamos a andar, mas que vayamos a correr. Amém? Nós vayamos em direção à sua vontade e ao seu querer. No versículo 2 diz, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Ele é o autor, Ele é o consumador da fé. Jesus, os nossos olhos devem estar fixos em Jesus. Amém? Ele é o autor, Ele é o consumador, Ele é o princípio, Ele é o fim. É somente Ele. A nossa fé está nele. Quem não corre é porque não conhece o caminho. Quantos aqui já foram por caminhos que não conhecem? A gente vamos mais devagar, não é? Vamos andando mais devagar. Espera aí, não vai ter aqui algum buraco, não vai ter aqui algum desvio e eu ainda tropeçar aqui. Mas quando nós conhecemos o caminho, nós não vamos a andar, nós vamos a correr. Quando nós conhecemos o caminho, nós vamos a correr. Estes 4 homens conheciam o caminho. Aleluia, a multidão não os fez parar. A criatividade estava nas suas vidas e eles permaneceram, aleluia, em direção ao seu objetivo, que era levar o paralítico a Jesus. Há pessoas que até estão a correr e não sabem para onde é que vão, mas pronto, estão dependentes do GPS. Mas nós precisamos de clareza para saber em que direção é que nós estamos a correr. Começo e fim, autor e consumador da nossa fé. É Ele
que nos vai manter na sua presença. É o Senhor Jesus. Mas nós estamos a ver catástrofes. Mas Deus é bom. Mas nós estamos a ver mortes. Mas Deus é vida. Mas nós estamos a ver enfermidades. Mas Deus é cura. Eu quero dizer nesta tarde, aleluia, ainda que os nossos olhos mostrem o contrário àquilo que esta palavra fala de um Deus vivo, de um Deus poderoso, aleluia, eu quero te incentivar a caminhares, a correr pela fé. Porque é pela fé que nós conseguimos alcançar aquilo que Deus tem para cada um de nós. Quantos creem nisto? Porque Ele é o autor, Ele é o consumador da tua fé. Nós não andamos por vista, nós andamos por visão. Ainda que os obstáculos se levantem, nós não vamos baixar os braços, mas vamos perseverar até alcançar aquilo que Deus tem para cada um de nós. Porque Deus, aleluia, conta com a tua criatividade para que tu possas, aleluia, alcançar as bênçãos que Deus tem para a tua vida, para a vida daqueles que te rodeiam, para a vida da igreja. Porque Deus conta com cada um de nós para nós adquirirmos os milagres, os prodígios, as maravilhas que Ele tem para a sua igreja neste lugar. Quantos creem nisto, glorifiquem e bendizem o nome do Senhor. Eu não vivo pelo que vejo. Aleluia. Para terminar, o apóstolo Paulo diz, lá em 2 Timóteo 4,7, combati o bom combate. No final da sua carreira, o apóstolo Paulo fala assim, combati o bom combate. Terminei a carreira. O que é que ele guardou? Viu-se o que é que nós lemos ali? Que a fé, ela é para ser guardada até ao fim. O apóstolo Paulo, ele podia dizer, guardei a fé. Harabacharabalaia. Guardei a fé. Guarda a fé para ver os milagres de Deus na tua vida. Guarda a fé para ver a coroa que Deus tem preparada para ti. Guarda a fé para ver o teu lugar no lugar celestial que Deus tem preparado para ti. Guarda a fé, aleluia, e não deixes que nada possa, aleluia, te fazer parar no meio do caminho, porque o Senhor alegra-se daqueles que começam, daqueles que caminham, daqueles que permanecem e daqueles que chegam até ao fim. É dessa alegria que o Senhor quer ver na vida de cada um de nós. Estes homens mostraram que estavam convictos, que estavam certos e que sabiam que o final era Jesus e que Jesus, aleluia, é o Rei da bênção. Ele é o Rei do milagre. Aleluia. Podemos ficar de pé. Mateus 28, 18, Jesus diz, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Irmãos, o paralítico foi levado para receber o quê? Cura. Ele foi levado aos pés de Jesus por estes 4 homens para receber cura. Ele era paralítico, não se podia mover, não podia ir à casa de Jesus pelos seus pés, então ele foi levado. Mas sabe, eu nesta tarde quero dizer que Deus tem bênção dobrada. Deus tem bênção dobrada. Quando este homem, ele veio e foi colocado aos pés de Jesus, Jesus disse para ele, filho, tem bom ânimo, perdoados estão os teus pecados. Mateus 9, 12, embora neste capítulo de Marcos não fala tem bom ânimo, mas se você for lá Mateus 9, 12, você vai ver Jesus a falar, no Evangelho de Mateus, a falar para este homem, tem bom ânimo. Aqui ele fala filho. Em Lucas ele fala e diz homem. Mas aqui a expressão de filho é quando nós muitas das vezes estamos frustrados, estamos desanimados. Este paralítico, com certeza a Bíblia não relata há quantos anos ele estava paralítico, qual era o tempo da sua paralisia,
da sua enfermidade. Mas aquilo que ele estava a precisar era de ouvir alguém, primeiramente, a dizer: filho, os teus pecados estão perdoados. Este homem com certeza estava a viver uma vida frustrada. Embora os fariseus e os escribas e os autores da lei, eles estavam ali, não estavam ali para receber ensino, não estavam ali para receber cura, não estavam ali para ser salvos, não estavam ali até inclusive para ouvir a ministração de Jesus. Eles estavam ali para fiscalizar somente. Mas quando aquele homem ele vem aos pés de Jesus e Jesus diz: filho, perdoado estão os teus pecados. Os fariseus, os autores da lei, eles começaram no seu pensamento. Podemos ver aqui a grandeza de Deus. Um Deus onisciente, onipresente, onipotente. Um Deus que tudo vê, um Deus que tudo conhece. Um Deus que conhece todos os corações e sonda todos os corações. E quando ele viu o pensamento daqueles homens, e eles disseram: quem é este que está a blasfemar? Porque só Deus tem poder para perdoar pecados. Numa certa parte eles tinham razão, mas noutra eles não tinham. Numa certa parte, verdadeiramente, só Deus tem poder para perdoar os pecados. E aí eles estavam certos. E eles tinham razão. Mas na outra parte, eles estavam-se a esquecer. E eles não reconheceram, não estavam a reconhecer que Jesus é o Filho de Deus. Que Jesus tem todo o poder, porque lá em Mateus 28, 18, ele diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então Jesus tinha autoridade para verdadeiramente perdoar os pecados daquele paralítico. E para que vocês vejam, e para que vocês analisam e possam ver que eu sou filho de Deus, porque só Deus é que pode perdoar os pecados. Homem, eu te digo a ti, levanta-te, toma o teu leito e anda. Aleluia! Este é o poder, é a manifestação de Deus. Aquele que pode perdoar os pecados na tua vida. Aquele que pode trazer-te à salvação. É Jesus o Senhor. É aquele que pode trazer, aleluia, cura à tua enfermidade. É aquele que conhece o teu coração. É aquele que conhece. Sabe uma coisa? O primeiro obstáculo foi a multidão lá fora. O segundo obstáculo estava dentro da casa. O segundo obstáculo eram os fariseus, os doutores da lei. Poderiam impedir que as bênçãos, a cura de Deus viessem à vida deste homem. E eu vou chamar isso incredulidade. Não deixe que a incredulidade paralise as bênçãos de Deus na tua vida. Os milagres de Deus na tua vida. Crê, tem fé, acredita. Não deixes que algo possa te afastar daquilo que é os caminhos do Senhor. Daquilo que Deus tem e quer para a tua vida. E no versículo 12, aleluia, para terminar, e levantou-se, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Glorificar. E aqui eu quero que nós possamos tomar estas palavras para a nossa vida. Os fariseus, os autores da lei, eles não estavam a olhar para Jesus como Deus. Mas nós, como igreja, podemos declarar e dizer: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Quantos conseguem glorificar e bendizer o nome do Senhor? Eu consigo, eu quero sair daqui alegre. Eu quero glorificar o Senhor. Eu quero ter a certeza, aleluia, que Deus está na casa. Eu quero ter a certeza que o Senhor Jesus está presente. Aleluia. E nesta tarde, aleluia, se você se sente, aleluia, se você se sente a necessidade de alguma enfermidade física, conforme eu disse, o homem foi levado ali para receber uma bênção, mas Deus tinha duas bênçãos. Jesus podia curar aquele homem e aquele homem ia para casa. Tornava a vida normal, ia para o seu emprego,
falava com os seus vizinhos, fazia a lida da casa, mas sabe uma coisa, se fosse só uma enfermidade, fosse curada, aquele homem poderia continuar vazio no seu interior. Mas Jesus tinha algo, não para o exterior, mas Jesus tinha algo, aleluia, para que aquele homem saísse dali, aleluia, com os seus pecados perdoados. A cura física ela é por um tempo terreno, mas aquilo que Jesus tinha, aleluia, era eterno. Aquilo que Jesus tem é eterno para a tua vida. E está aqui alguém que ainda não entregou a sua vida a Jesus. Nesta tarde eu quero te convidar para você sair do seu lugar, vir aqui à frente. Nós queremos orar por você. Nós acreditamos que o Mestre está na casa. Se você, aleluia, ainda não deu esse passo de fé, de acreditar, de perseverança na presença do Senhor, hoje é o dia. Hoje é o dia. Enquanto nossos irmãos estão ministrando, nós estamos ouvindo esta música a ser ministrada, vamos refletir. Se está aqui alguém que precisa de entregar a sua vida verdadeiramente ao Senhor, saia do lugar e venha aqui, nós queremos orar por você. É uma atitude de fé, é uma atitude que você vai ver, aleluia, que o Senhor, Ele está contigo. Temos aqui uma senhora, aleluia, é motivo para nós estarmos alegres na presença do Senhor, porque uma vida, aleluia, ela vale muito na presença do Senhor. Também se está aqui alguém que precisa que as suas enfermidades sejam curadas, acredite que Deus é aquele que cura fisicamente, não somente a nível interior, mas Ele também é aquele que continua a curar exteriormente. Ele é aquele que cura, aleluia, que tira todos os desânimos, todas as frustrações que você possa ter na tua vida. O Senhor é aquele que cura e o Mestre está na casa. O Mestre está na casa. Se tem alguma enfermidade impedindo você de caminhar, impedindo você de andar em direção ao Senhor, entregue no altar de Deus. Entrega no altar do Senhor, aleluia. Nós queremos orar, nós acreditamos que o Senhor ainda nos dias de hoje é aquele que cura. Quantos creem nisto? Glorifica, bendiz, louvado seja o nome do Senhor. Deus é que cura, Deus, aleluia, é aquele que pode levantar um homem de uma cadeira de rodas e o colocar de pé. Eu creio nisto, aleluia, eu creio nisto, eu acredito. Nós somos a igreja que podemos fazer a diferença, podemos ver Deus a operar, podemos ver Deus a curar, aleluia. Independentemente daquilo que possa estar a perturbar o teu coração, sai no teu lugar, vem à presença do Senhor. É isso mesmo, é isto mesmo. Seja usada conforme esses 4 homens foram usados para trazer alguém à presença do Senhor. Acredite que o Espírito de Deus, Ele está neste lugar. Acredite, aleluia, aleluia. Ora por quem está ao teu lado. Ora. Ora, não deixes que nada te possa afastar da presença de Deus.